Fala galera, aqui é o Thiago. Na aula passada a gente discutiu a estrutura de multivibradores astáveis, que são geradores de forma de onda na prática, né? E apresentamos uma estrutura de gerador de onda quadrada, que foi essa aqui. Hoje a gente vai discutir alguns circuitos geradores de onda triangular com ampliop. E uma primeira possibilidade que pode vir à cabeça seria simplesmente aproveitar esse gerador de onda quadrada que a gente discutiu na aula anterior e colocar o integrador na saída, né? O integrador Miller, por exemplo. Porque a gente sabe que aqui eu tenho uma geração de onda quadrada e a integral dessa onda quadrada tem que ser uma onda triangular. Teoricamente, essa solução faz sentido, mas na prática ela tem alguns problemas. Então vamos discutir aqui do ponto de vista de forma de onda. Então, o meu gerador de onda quadrada vai produzir uma onda quadrada de ciclo de trabalho, por exemplo, 50% aqui, né? Onde a tensão de saída vai ser os limites de saturação do meu Schmitt trigger, né, que é L mais L menos. A gente já discutiu que tem até formas de alterar esses valores e não serem necessariamente as tensões de saturação do amplificador operacional. A gente pode usar limitadores para alterar esses valores, né? A gente falou isso em aulas anteriores, né? E o que eu espero é que a saída do meu integrador Miller seja a integração desses dois níveis. O problema é que todo amplificador operacional tem uma tensão de offset, né, que a gente modela como sendo uma tensãozinha colocada em série com a entrada não inversora, né? A gente não tem noção do valor exato dessa tensão de offset e nem da sua magnitude. A gente tem algumas noções estatísticas de qual que é o máximo valor que o fabricante indica que esse circuito vai ter, né, mas o valor exato a gente não sabe. Mas independente, qual que é o problema aqui no integrador Miller? É que, como ele é um integrador e ele está vendo uma tensão de offset na sua entrada, né, e essa tensão de offset sozinha vai produzir uma tensão de saída no meu integrador Miller, que é basicamente menos a tensão de offset mais 1 sobre RC integral dessa tensão de offset, né? A dedução desse termo aqui eu não vou destrinchar não, mas é bem simples, é só você usar um teorema de superposição, aterrando a tensão de entrada e resolvendo esse circuito aqui, né? Mas o que interessa é a discussão. Olha só, então eu tenho uma parcela que é uma integral dessa tensão constante. Independentemente do valor dessa tensão, isso vai fazer com que a tensão de saída do meu integrador Miller sempre cresça, efetivamente produza uma saturação. Essa saturação pode ser positiva ou negativa, dependendo do valor da tensão de offset. Mas eu vou saturar. E quando eu aplico uma tensão quadrada na entrada desse integrador agora, eu vou ter sim uma tensão triangular na saída, só que ela vai estar grampeada na minha saturação. À primeira vista, pode ser que não seja um problema, né? Porque eu simplesmente posso pensar que eu tenho uma tensão triangular com um offset grande, né? Mas na prática, eu acabo tendo algumas distorções que comprometem muito a qualidade da tensão gerada na saída desse circuito. Beleza? Bom, uma outra solução que é mais comum de se encontrar é você construir um astável agora que vai produzir tanto uma onda triangular quanto uma onda quadrada ao mesmo tempo, né? E o conceito é você associar um biestável com um integrador na realimentação, beleza? E aí eu teria, ao mesmo tempo que eu estou produzindo uma onda quadrada na saída, né, eu vou produzir uma onda triangular na saída do meu integrador, né? E como o circuito está em malha fechada, eu consigo compensar vários problemas, inclusive de offset, né? Uma solução possível para essa configuração é essa aqui, onde eu estou associando um Schmitt trigger não inversor com o integrador Miller, né? E a gente poderia destrinchar esse bloco, né, dessa forma. Então, essa seria uma implementação possível. Novamente, se eu quiser alterar os valores de saturação na saída do meu biestável, eu posso usar um limitador para fazer isso, né, usando os Zenners. Bom, o que eu espero ver aqui? Vamos imaginar que a saída do meu biestável é, por acaso, L+. Então, ele está saturado positivamente, né? Isso vai fazer com que, como ele é um biestável, um Schmitt trigger não inversor, quando eu tenho a saída L+, eu vou ter um limite de comparação, que eu chamo de VTL, e se vocês lembrarem de aulas anteriores, VTL pode ser calculado como sendo menos R2 sobre R1 vezes L+, né? Agora, o meu integrador Miller está recebendo essa tensão positiva na sua entrada e ele vai integrar isso aí e produzir uma rampa na sua saída com uma inclinação negativa. Então, basicamente, a saída dele vai sair de um determinado ponto, vai decrescer, e quando essa rampa encontrar a tensão VTL, isso vai produzir uma troca de estado no meu biestável, no meu Schmitt trigger, fazendo com que a saída dele agora seja negativa com valor L-.
né? Quando isso acontecer, o nível de comparação do meu biestável troca para um valor que a gente chama de VTH, né? Que pode ser calculado como sendo menos R2 sobre R1 vezes L- para essa configuração, né? E agora o meu integrador está recebendo uma tensão negativa, ele vai integrar isso aí, produzir uma rampa com inclinação positiva, né? De novo, quando essa rampa encontrar o valor VTH, eu tenho novamente uma troca de estado no meu biestável e uma troca de inclinação na saída do meu integrador. Percebam que agora eu estou produzindo uma onda triangular, né? Se as tensões L+, L- forem simétricas, né, o tempo de subida da saída do meu integrador e o tempo de descida vão ser iguais, eu vou produzir uma forma de onda com um ciclo de trabalho igual a 50% e uma triangular bem simétrica, né? Bom, o que a gente observa é que essa triangular vai ter uma amplitude que é igual à banda de esterese do meu Schmitt-Trigger, e eu posso agora, a partir desse desenho, começar a calcular qual seria a frequência dessa forma de onda. Para isso, eu vou dividir essa forma de onda em duas etapas. Uma etapa T1, né, onde a saída do meu biestável é L-. Se eu pegar a equação de saída do meu integrador, que vai ser basicamente isso, né, a tensão de saída que eu chamei de V'T é igual a menos 1 sobre RC, integral da tensão de entrada, que no caso é L-, e resolver essa integral, eu vou encontrar aqui a tensão no final do ciclo, que é a tensão aqui, ó, né? V'T T1. Vai ter que ser igual a menos L- sobre RC vezes o período, que é T1, mais uma condição inicial do ciclo, que no caso é essa tensão aqui, que é igual a VTL, né? Notem que se eu substituir VTH aqui e VTL aqui, eu vou resolver essa equação, né? Eu vou encontrar um período T1 igual a menos, notem esse sinal, RC vezes VTH menos VTL, que é a banda de esterese, dividido por L-. Eu posso usar a mesma metodologia para calcular o período T2, que é o período de descida da tensão de saída do integrador, né? E eu vou encontrar que T2 é igual a RC vezes a banda de esterese, que é VTH menos VTL, dividido por L+. Se os tempos T1 e T2 forem iguais, o que eu vou encontrar é que o período dessa forma de onda vai ser igual a, por exemplo, 2RC vezes VTH menos VTL sobre L+. Então, percebam que é um circuito bem simples, né? Ele funciona muito bem. Agora, a gente discutiu que o nosso integrador Miller tem problemas de offset, né, que fazem com que a solução inicial que a gente apresentou nessa aula seja inviável, né? Ou tem que ter muito cuidado com ela na prática, né? E agora, qual é o efeito do offset neste circuito? Bom, se a gente lembrar do equacionamento que eu apresentei no começo da aula, a gente viu que a existência de uma tensão de offset na entrada do meu integrador Miller vai fazer com que a minha tensão V'T, além daquilo que a gente já deduziu aqui, né, com a influência da minha onda quadrada, apresente uma tensão V offset mais 1 sobre RC, integral da tensão de offset dt. Beleza? Então esse termo vai ser somado àquela expressão que eu deduzi no slide anterior, que é o quê? Menos 1 sobre RC, integral, no caso da tensão quadrada, dt. Vamos só olhar essa equação e ver uma coisa. Esse termo aqui, que é uma tensão de offset, é muito desprezível, porque o valor da tensão de offset de entrada de um amplificador operacional é na ordem de alguns milivolts. Então esse termo realmente não é tão relevante, não. Mas uma coisa interessante é que a gente pode associar essas duas integrais e encontrar um termo que vai ser basicamente a tensão quadrada menos a tensão de offset, né? Como eu não sei exatamente qual que é o valor dessa tensão de offset, falar que é subtração ou soma não faz muito sentido, né? Então, na prática, o offset se soma à saída do biestável na entrada do meu integrador. Isso vai fazer com que aconteça o quê? Que quando a saída do meu biestável for L+, isso vai produzir uma rampa com inclinação negativa na saída do meu integrador, mas o que o meu integrador vai estar efetivamente enxergando vai ser esse L+, mais um pequeno valor de offset, né? O que vai fazer com que a inclinação seja um pouquinho maior do que seria se eu não fosse considerar o offset, né? Quando eu tenho a troca do meu estado, e a minha entrada do integrador agora é L-, o que o integrador efetivamente vai enxergar é esse L- mais o mesmo valor de offset, ou seja, um valor um pouquinho menor do que ele teria visto
sem o offset, o que vai fazer com que a minha integração produza uma rampa com inclinação um pouquinho menor. Então vai demorar um pouquinho mais de tempo para eu atingir a banda de esterese novamente, né? E no final das contas, o que eu vou observar é que vai haver uma pequena simetria na forma de onda da triangular e, obviamente, da quadrada também, né? Então, em vez de eu ter uma forma de onda de 50% de ciclo de trabalho, eu vou encontrar uma forma de onda com um ciclo de trabalho maior ou menor, dependendo do valor do offset. Basicamente isso. E se eu fizer uma matemática simples aqui, né, eu vou encontrar que este ciclo de trabalho vai ser basicamente menos L menos, mais essa tensão de offset, dividido pela diferença entre as tensões de saturação na saída do meu biestável. Beleza? Então eu consigo ver que um efeito bem menor do que eu teria naquela solução onde eu tenho gerador de onda quadrada com integrador na saída solto, né? Por quê? Se o offset for muito pequeno, essa simetria é muito pequena, é praticamente irrelevante, né? Mas também me dá uma noção de que se eu quiser efetivamente mudar o ciclo de trabalho das formas de onda deste circuito, uma solução simples é aplicar uma tensão externa na entrada não inversora do meu integrador. Com isso eu vou forçar um offset e eu vou conseguir alterar essa forma de onda. Só tem um problema, né, que esse offset faz com que os tempos de subida e descida da minha triangular sejam diferentes, né, e com isso o período varia. Consequentemente, a frequência varia com o offset. Beleza? Bom, mas é isso. Percebam que é um circuito simples de se projetar, de se analisar, né? E o problema do offset é um problema contornável, né? Você pode usar o mesmo conceito de aplicar essa tensão externa para zerar o offset caso ele seja relevante para você. Beleza? Só queria terminar essa aula falando um pouco sobre uma outra solução de astável, né? Que é utilizada basicamente em situações de eletrônica de potência, quando eu quero acionar máquinas, né? Existem várias formas de fazer um acionamento de máquinas, mas esse aqui é um exemplo interessante, que é o chamado de garfo de corrente. Qual que é a ideia? Eu tenho um biestável aqui. Ele é um pouco diferente porque ele é, na prática, um biestável inversor, né? Onde meu sinal de entrada seria a corrente IL medida por esse sensor de corrente, mas eu também tenho um outro sinal de entrada aqui, que eu chamei de ref, que é uma referência de corrente, né? Qual que é a ideia aqui? A ideia é que eu tenho essa referência, que no caso vai ser senoidal se eu quiser acionar uma máquina CA, né? E a banda de esterese provocada pelo meu biestável, meu Schmitt trigger inversor, ela vai acompanhar esse valor. Então, em vez de eu ter uma banda de esterese centrada em zero, como nos exemplos anteriores, eu tenho uma banda de esterese que está flutuando junto com essa corrente de referência, esse valor aí, né? E agora, a saída do meu biestável, ela vem neste gate driver, para quê? Para que a tensão de saída dele seja condicionada para acionar os dois MOSFETs aqui dessa ponte, né? Vai gerar tempo morto para evitar curto-circuito, então vai condicionar para acionar essa ponte de transistores. E eu posso enxergar isso aqui como sendo um amplificador que vai pegar essa tensão aqui na saída do meu amp-op e vai produzir uma tensão agora na saída dessa ponte com a mesma forma de onda, basicamente, mas que pode ter amplitudes maiores e com certeza tem mais capacidade de potência. Basicamente é isso, né? Então, no final das contas, eu estou produzindo uma onda quadrada sobre um circuito RL agora, né? A gente sabe que o circuito RL não provoca bem uma onda triangular, é mais uma corrente exponencial, mas se eu projetar esse circuito para ter uma frequência de comutação muito maior do que a constante de tempo desse circuito RL, basicamente eu vou estar vendo um pedaço só dessa subida exponencial que eu posso aproximar como uma triangular, beleza? Então qual que é a ideia? Quando a saída do meu biestável for L+, eu vou ter uma tensão aqui na saída do meu braço transistorizado, que é um VDD, que é a tensão de alimentação desse braço, né? Com isso eu tenho uma carga desse circuito RL, né? E eu vou ver um crescimento da corrente IL. Quando essa corrente atingir agora o valor de VTH, que vai estar definido nessa banda de esterese, VTH está ali, eu tenho uma troca na saída do biestável, que vai produzir uma troca de tensão na saída do braço transistorizado. E, consequentemente, eu vou ter uma redução do valor da corrente. Quando ela atingir o VTL, eu novamente troco o estado
E aí eu vou ter uma onda quadrada na saída do meu braço transistorizado, uma onda triangular na minha corrente. Só que o interessante é que a média dessa onda triangular varia com a minha referência, né? E aí o que eu vou observar na prática é que eu vou observar uma onda de corrente triangular com uma média variável, e essa média é senoidal. E na saída do braço, que eu chamei aqui de tensão VSW, V-switch, eu vou observar uma onda quadrada, cujo ciclo de trabalho está variando. Então, na prática, eu produzi com este circuito uma modulação por largura de pulsos, também chamada de PWM. Então, esse circuito é um gerador PWM auto-oscilante, também chamado, né? Mas o princípio é aquilo que a gente já vem discutindo, né? Então, tem uma banda de esterese, eu tenho um circuito com dinâmica, que é um circuito RL aqui, e a minha corrente, neste caso, ela vai estar presa dentro da banda de esterese. Se eu fizer com que essa banda varie com a forma de onda que eu quiser, eu vou fazer com que a minha corrente siga essa trajetória, né? E neste caso eu posso fazer uma corrente senoidal de amplitude variável, de frequência variável, para acionar essa máquina do jeito que eu quiser, né? Então, perceba que o princípio do multivibrador astável é muito interessante, porque eu posso, além de gerar formas de onda para circuitos teste, né, como a gente vem discutindo, eu também posso ter várias outras aplicações, inclusive acionamento de máquinas, como eu fiz aqui. Qual que é o problema desse circuito? O problema é que, como a frequência de comutação depende basicamente do valor da corrente, da banda de esterese e tudo mais, a frequência de chaveamento em si vai variar com o ponto de operação desse circuito. Então não tem um circuito de frequência fixa, ela varia bastante, beleza? Isso pode gerar alguns problemas de MI, então tem que se escolher se isso é problemático ou não para o seu circuito, né? E do mais, um grande abraço, até a próxima, tchau!